Meus irmãos, vamos se pôr de pé para nós orarmos ao Deus. Deus querido, Deus amado, que estamos em tua presença nesta noite, Deus amado, para te louvar, para te agradecer o teu santo nome, Senhor. E que nessa noite seja uma noite como todas as noites que nós cremos. A tua presença é importante. Ela, Senhor, é tudo que nós precisamos a cada dia, Senhor. A tua voz, ó Deus, possa soar em nossos ouvidos, intermédio dos cânticos, intermédio da palavra que será ministrada nessa noite, tudo que será feito aqui hoje, que a sua voz possa soar em nossos ouvidos, descendo aos nossos corações. Te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Quando o meu orgulho desceu comigo e se misturar com as águas do rio, eu subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, se é pra te servir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, se é pra te adorar, Senhor. Quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica. Eu quero ser limpo como uma mão do teu poder. Quando desceu como se misturar com as águas do rio, eu subirei como uma mão curada. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te servir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica. Eu quero ser limpo como uma mão do teu poder. Quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica. Eu quero ser limpo como uma mão do teu poder, como uma mão no teu poder.
Aleluia, adoração, Senhor. Tu que estás assentado no trono, sempre soberano, anjos cantando, eis aleluia. Que nós possamos aguardar esse grande dia, né, amados? Que um dia que Jesus nos levará para sempre estar com Ele. E tudo que, particularmente eu espero, né? Um dia estar com o meu Senhor. Tentar cantar assim, não dá não. O vizinho do Silvio aqui. Ó, me ajuda aqui, vai. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Desespero me tomar. A pressão que seja oração, o controle ainda está na palma das mãos. Chego toda noite, mas a alegria ela vem pela manhã.
alegria, ela vem pela manhã. Choro de uma noite, mas alegria, ela vem pela manhã. Ainda é figueira em floresça, não haja provavelmente o produto da liberamento. Toda vida me lembra ele, toda vida me lembra ele, toda vida me lembra ainda da figueira tem floresça, não haja provavelmente o produto da liberamento. Toda vida me lembra ele, toda vida me lembra ele, toda vida me lembra Aleluia. Tem canções que devem ser cada dia meditadas, né? Essa é uma delas, né? Que por mais que falta tudo, que não pode faltar o nosso fôlego para louvar o nome do Senhor. Cada vez que minha fé é provada, me não dá a chance de me crescer um pouco mais. Das montanhas e vales, desertos e mares, atravessam quem tá perto de ti. Minhas provas são maiores que Deus, e não vou me impedir de caminhar. E diante de mim, Deus abriu o mar, mas não me fazer andar sobre essa paz. Minha vida se revestirá do teu poder, não perder fé. Deus a ti é meu bem. Cada dia vou viver com fé. Cada vez que a minha fé é provada, eu não dá a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provas são maiores que Deus, não vou me impedir de caminhar. Fui diante de Deus, mas abriu o mar. Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Não tem fé. Minha vida se revestirá do teu poder, não tem fé. Mas a ti é meu Deus, natural. Eu me descer, eu quero ver. Cada dia vou viver, eu tenho fé.
Aleluia, que nós possamos romper em fé a cada dia, né? Na verdade, nós de alguma forma, nós fazemos isso, né? Viver hoje não está sendo muito mais fácil, não é tão fácil como nós imaginamos. Para viver hoje, precisamos romper em fé, acreditar. Às vezes parece que não, que as coisas elas vêm de uma forma tão difícil de acreditar, é tanto problema, né? Mas vamos continuar rompendo em fé. Olha só. Jesus Cristo tal. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Que razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Mais uma vez. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Marcelo, razões para sofrer, razões para dar amor. Você precisa dos porquês, a vida passa com rapidez, cada momento a para dar minhas canções, oferecer minhas orações, entregar a vida inteira, Jesus Cristo é o motivo. Outra razão eu não tenho para cantar. A minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha crise. Ele é o motivo. Jesus Cristo é o motivo da minha crise. Da razão eu não tenho para cantar. A minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha bênção. Mas olha só. Dá razões para sofrer, dá razões para dar amor. É isso que estamos fazendo. E sempre se sabe os porquês da vida passa com rapidez, cada momento aproveitar para dar minha oferecer.
independente das circunstâncias, ele sempre tem que ser o motivo. Tem. Lá. Quanto estão indo dar, pô? 418. Caça aí, 418. $418. Cantar bem. Sou um soldado de Jesus. Soldado somos de Jesus. Campeão do bem da luz. É. Vamos lá? Irmã. Ritmo couto?
Rapaz, que tem um hino aqui, só. Ele fala assim: vinde todos os pecadores a Jesus Salvador, vinde logo sem temor, encontrar o Redentor. Se você ainda não encontrou, né, seu Redentor, saiba que ele está sempre, né? Está sempre passando o caminho, como aquele cego, né? Começou a gritar, clamar, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Você também, né, que anda anda caído no abismo, né? E não tem como voltar. Só clamar o Senhor, o nome do Senhor. Vamos lá. 419. Canta mais um hino aqui, dá. Vinde o povo, mas Jesus, o Salvador. Vinde o da Amém. Vai. Glória a Deus. Vamos ouvir as irmãs que estão louvando o Senhor. Vamos. As irmãs, oportunidade. Vai ter microfone para cada uma hoje, viu?
Alissa, vem. Olha você aqui, vem cá. Vem cá. Ah, tá. Por tudo o que estás feito, por tudo que estás fazendo, por tuas promessas e tudo que eu quero te agradecer de todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Vamos ouvir então os irmãos, então? Vamos. As irmãs saúdam a igreja com gloriosa paz do Senhor. Em fervente oração, tenho meu coração, presença de Deus, estás a vestir chaves.
te fará socorrer. Quando tudo deixares o altar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o céu e o Senhor em poder deixar altar. Se orares por ele sem teu coração, a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, deixares o altar. Agradecendo a oportunidade de novo Jesus. Amém? Vamos ouvir a nossa irmã Gabriele. Eu chamo Daniele, né? Eu chamo de Daniele. É Gabriele. Daniele é a irmã dela. E vamos aproveitar e gerar as ofertas, né? Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você está passando e pode dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio, que você chegou. Lembra de todo o livramento que você já passou. Lembra você está aqui, mas Deus falou assim: isso aí eu vou levantar e vou te colocar, vou abençoar. Não chore
chegou. Algumas histórias, livramento que você já passou. Mas Deus falou assim: isso aí vou levar. Onde colocar a tua bênção. Não chore, cuida de você, não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Vou te dizer que vai acontecer. Deixa eu te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você morre. Levanta, a gente que te ama. Ele mandou dizer que vai acontecer. Vou te falar que tudo vai passar. Ele mandou dizer que vai acontecer. Vou te falar que tudo vai passar. É de oportunidade. Aleluia, tá evoluindo, viu? Cada dia mais tá. Vamos nesse momento agora convidar o presbítero Neres para poder fazer uma oração aqui e vamos já passar para o Fidelis, que estará hoje pregando nessa noite. Continua não? Ué, eu falei que era para tirar. Eu falei? Peraí, Neres, vou cantar um coro aqui enquanto tira as ofertas aqui também. Não precisa cantar corinho, não, só tirar uma oferta só. Só da igreja que passa, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que nesse momento também, Senhor, levante um clamor para os ofertantes dizimistas dessa casa, Pai. Que o Senhor venha prosperar cada vez mais. Que somos celeiros, Senhor, de suas casas, nada falta, Senhor. Porque a tua casa precisa, Senhor, das suas ofertas e do dízimo, Senhor. Então aquele que está desempregado, aquele que está precisando, ou até mesmo aquele que está com o coração duro, Pai, eles têm que entender, porque a igreja não recebe ajuda do governo e nem de um órgão. É nós que nos mantemos essa coluna, Senhor. É nós que mantemos, Senhor, essa casa. É nós, Senhor, através das nossas ofertas, nosso dízimo, Senhor, que nós também possamos ajudar aquele irmão que necessita. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento também oro, Senhor, pelas pessoas que estão enfermas. Que o Senhor venha, Senhor, visitar cada um delas, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus, Senhor, derrame tua Shekinah sobre o Senhor. As pessoas que aqui estão representando cada familiar, agradecendo ao Senhor pela cura da Dona Maria que aqui se encontra, que ela estava enferma. Nesse momento também, Senhor, vá até com a Dona Randa, da Vânia, Senhor, da tua filha, Senhor, que está afastada da enfermidade, mas eu creio, Senhor, que já na próximo culto, Senhor, ela estará conosco em nome de Jesus, Pai. Então, do alto da cabeça à planta dos pés, Pai, vai naquela casa agora, Senhor, cura
cura, Senhor, se assim o Senhor quiser, Pai. É a oração que eu te faço pela tua filha que está nos fazendo falta. É, Senhor, nessa casa, porque nós somos, Senhor, um corpo. E se um corpo está doente, os outros também estão. Os outros órgãos também também adoecem, Pai. Mas eu creio que o Senhor está tratando da tua filha. Cuide também do nosso pastor Wagner, pastor Mário Roberto, seu familiar, seu ministério, Pai. Abençoa a todos em nome de Jesus. Amém, Pai. Senhor nosso Deus, nosso Pai, também eu quero orar pelo preletor da noite, Pai. Eu sei que o Senhor já colocou na mente dele, no coração dele, tudo aquilo que ele vai falar. Então, Senhor, que a partir de agora, Senhor, que ele diminua e o Senhor cresça, Pai. Que o Senhor venha em nome de Jesus repreender todo o mal da vida dele. Dai força a teu servo, teu missionário, Pai. Que ele consiga, Senhor, falar tudo isso que o Senhor colocou no coração dele. É essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Antes vou cantar um cântico. Aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado por gentios, recebido na glória, recebido na glória, na glória, na glória, na glória, recebido na glória, na glória, na manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado por gentios, vendo no mundo, recebido na glória, na glória, na glória, recebido na glória, na glória, na glória, Ligado? Oi, tá ligado, tá ligado. Irmãos, eu preparei alguma coisa pra gente falar hoje, e é um texto assim, missões. Eu gosto de falar de missões. Pregações já tem. Os irmãos estão sempre pregando aqui. E é bom de falar também das nossas experiências, nossa caminhada por aí afora. Mas antes a gente vai ler lá em Lucas 18, 28. Pedro, né? Aquela pessoa que ele sempre dava as suas iniciativas, sempre tomava as primeiras decisões, às vezes até errada, mas ele era aquele bem ativo, ele iniciava, ele tinha, a mente dele era muito bem acelerada, ok? E nós vamos ler. Os irmãos já encontraram? Amém? Amém. Isso é muito bom, isso é muito bom. Ele disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos.
E ele disse, na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura da vida eterna. Mas o que me chamou muita atenção no início aqui, que ele diz assim, disse Pedro, eis que nós deixamos tudo. Esse deixamos tudo. E a Bíblia é bem radical quando diz tudo, é tudo. Não é deixar. Pedro disse, nós deixamos tudo. Tem aquele versículo que fala de Mateus, estava trabalhando, e Jesus chegou, passou e chamou ele, imediatamente seguiu. Tem outros que se tornou um seguidor de Jesus, se tornou um discípulo, e tem, eu não me lembro qual deles que Jesus passou, chamou na hora, não tem esse negócio, deixa eu em casa me arrumar, deixa eu... Não, na hora. Tem um texto que diz, imediatamente. Lucas 18, 28. Lucas 18, 28. E disse Pedro, eis que nós deixamos tudo. Esse tudo aí, isso leva a gente a pensar. Hoje, no nosso mundo moderno, de tanta correria, tem pessoas aí que, sei lá, parece que a semana está pequena. Parece que a semana está pequena, o dia está pequeno, tinha que aumentar um pouquinho mais que a correria tanto. Outros dizem que dormir 4 horas é o bastante, mas nosso corpo humano, Deus programou de uma maneira que a gente dorme pelo que Ele traçou. A gente tem que dormir o suficiente, trabalhar o suficiente. Tudo vai ter um equilíbrio. Eu lembro que uma vez eu vi lá em Botafogo, ali perto daquela Universidade Santa Úrsula, ali perto da praia, eu vi uma geladeira antiga que a Marizia, porque está perto do mar, né? Marizia comeu aquela parte de baixo dela todinha. Tinha 40 anos trabalhando, porque ela trabalha e descansa. Trabalha, descansa. Então, eu acho que quem bolou aquele motor ali pensou no nosso trajeto de vida, que a gente precisa trabalhar e descansar. Outros acham, não. Tem alguns irmãos que eu acho que ele se sente que ele é máquina. Ele quer ficar 24 horas no ar. Não consegue. Deus nos programou para a gente trabalhar e descansar. E assim por diante. Então, aqui quando Pedro disse assim, nós deixamos tudo. Eu tenho certeza que cada um dos irmãos que estão aqui, um dia tiveram que abrir mão de alguma coisa. Eu, por exemplo, eu tive que deixar. Eu gostava de correr de bicicleta. No último ano que eu estava estudando lá na minha terrinha, eu sou daqui de São Fidélio. Meu nome é Fidélio, porque eu nasci lá. Minha família é católica. Minha mãe botou esse nome Fidelis Paulo. Porque além de eu nascer no município, nasci no dia de São Fidélis. Tem esse dia, é para cá de Campos um pouquinho. Então, não teve jeito, tinha que ser Fidelis. Minha mãe, mesmo sem saber ler nem escrever, e ela colocou esse nome. E se você procurar esse significado, é muito... Ela não sabia do compromisso que ela colocou no meu ombro. Quer dizer fidelidade. Quer dizer fiel. Mesmo sem saber o significado, ela colocou. Então, eu sou dali, de São Fidélis. E lembro-me que eu tive que abrir mão também de alguma coisa. Eu estava estudando numa cidadezinha com o nome Jaguarembé. E ali, no último ano, eu estava estudando, ia terminar o 1º grau, e teve uma corrida de bicicleta, e eu participei dessa corrida. Eu já ia de bicicleta todos os dias, era bem distante. Eu não morava nessa cidade. Eu nasci em São Fidélio, mas depois fui para outro local. Então, a distância que eu ia era bem distante. Então, eu e meus colegas, a gente ia de bicicleta. E alguém um dia me incentivou. Vai lá que você consegue.
Falei, eu acho que eu não levo bem jeito. Não, vai. E acabou participando dessa corrida e ganhei a corrida. Primeira corrida que eu participei na vida, eu ganhei e tive, assim, a experiência daquela multidão. Imagina, uma cidadezinha do interior, que é Jaguarembé, um quarto distrito, pequenininha. Quando acontece alguma coisa, vem todo mundo, vem aquela multidão numa praça, todo mundo olhando para mim. Eu fiquei até com vergonha, mas tive que participar dessa experiência. Depois veio uma outra corrida, não ali, e porque quando a gente não tem experiência da coisa, às vezes a gente erra até ter experiência, como é que se age. E na segunda corrida, naquele mesmo ano, eu, por falta de experiência, daria para me ganhar essa segunda corrida. Porque alguém fez uma armação lá e eu não tinha experiência de corridas, mas daria para ganhar essas duas corridas. E um dia, quando eu estava voltando dessa segunda corrida, passo na cidadezinha que eu estudava, e eu era novo convertido, já era batizado na Igreja Batista, mas tinha mais ou menos uns 6 meses de casa, 6 meses. E um senhor chegou para mim com muita educação, chegou para mim e falou para mim que, imagina, isso no ano de 75, no outro século. Disse assim, olha, que não convinha eu participar de corrida de bicicleta, porque é uma disputa, é uma coisa que não ficaria bem. Imagina, de ontem para dessa data até hoje, quanta coisa já aconteceu, né? Então ele disse que não ficaria bem. Mas ele me falou de uma maneira muito gentil, muito educada, e eu aceitei. Abri mão, não quis mais correr de bicicleta. Aí, no fim daquele ano, vim morar em São Gonçalo e tive a oportunidade de participar de novo, mas aquele conselho foi bastante. Eu tive que abrir mão. Que não tem nada de pecado nisso aí. Mas um novo convertido, lá no interior, lá na roça, eu acabei abrindo mão disso aí. Depois, lembrei de alguma coisa, que eu tinha um plano antes também. Eu tinha um plano. Assim, eu cresci na época da Jovem Guarda, lá em casa não tinha luz, mas a gente ouvia rádio a pilha. Vocês são tudo jovens aqui. Rádio a pilha com 2 bambus, um bambu lá, outro cá, rádio a pilha. Então, eu assistia. Eu cresci nessa época de Jovem Guarda, aquele negócio todo. Meu pai, não na minha época, que eu sou mais novo, de 9 irmãos, eu sou mais novo. Então, na época dos mais velhos, meu pai tocava na noite. E por isso que eu herdei essa coisa de música, porque, entendeu? Então, houve alguma coisa que eu fiquei chateado e eu fiz um plano comigo. No fim daquele ano, o último ano que eu estava estudando, que aconteceu a corrida, eu fiz um plano comigo. Não falei nem para meu irmão, não falei. Eu fiz um plano comigo. Eu quero ser um roqueiro. Olha, eu quero ser um roqueiro, mas um roqueiro daquele bem doido. Aqueles que usam aqueles braceletes cheios de ponta. Eu nunca te falei para você. Aqueles braceletes cheios de ponta. Mas muito doido. Isso estava na minha cabeça. E eu colocaria esse plano na realidade no fim daquele ano. Assim que, no fim daquele ano, eu viria embora para São Gonçalo, eu ia trabalhar, não estaria na casa do meu pai, já era de 18 anos, de maior. Pronto, sou dono do meu nariz, o que eu fizesse seria responsável. Mais uma coisa que eu também, eu fiz um plano também. Além de ser roqueiro, eu queria deixar meu cabelo crescer. A época do Black Power. Queria deixar meu cabelo crescer. Outra coisa também que eu queria fazer, eu queria entrar numa academia de tiro. Por quê? Numa academia de tiro, você tira porte de arma, você pode andar armado. Isso estava na minha cabeça antes da conversão. Me converti naquele ano. O projeto estava mastigado para botar em evidência no fim daquele ano. Outra coisa também que eu queria, fazer artes marciais. Isso aí você entende. Eu queria fazer artes marciais.
Academia de tiro, claro, academia de tiro anos depois, aqui em São Gonçalo, eu fiz academia, mas aí já não era para esse fim, já era para trabalhar segurança bancária, que eu tive que fazer. Mas nessa época não era para isso, uma academia de tiro para poder andar armado e ninguém botar a mão em mim. Mas aí o que acontece? Tinha outro plano também. Eu queria se houvesse tempo, eu queria estudar, ser um cientista, para descobrir um montão de coisas que tem aí que a gente não tem resposta. Aí o que aconteceu? Naquele fim de ano, naquele ano, Jesus apareceu, porque Jesus disse, alguém disse, eu encontrei Jesus. Não, Jesus disse, eu escolhi a vós. Não foi vós que me escolheste. Ele chegou primeiro. Jesus disse, eu escolhi a vós. Não é vós que me escolheste. Primeiro disse, eu escolhi. Então eu tinha esse projeto todo, mas Jesus apareceu na minha caminhada cristã e mudou o trajeto. Eu não sei se alguém lembra, só alguém de cabelo branco deve lembrar. O trem antigamente, na linha que ele passava, quando tinha um desvio, uma coisa qualquer, descia-se uma pessoa descia, puxava uma alavanca e o trem mudava de... Você chegou a ver isso? Ô Silvio, eu acho que você é do outro século, hein? Então, alguém descia, puxava uma alavanca e o trem mudava. Então, Jesus na minha vida foi aquela alavanca. Que eu estava numa direção, ele puxou e eu mudei. Então, assim, um pequeno flash da minha caminhada cristã, que eu tive que abrir mão disso tudo para seguir o mestre. Hoje a gente vai falar da experiência que tivemos, agora já na área de missões, em Rondônia. Rondônia é para você, onde nós trabalhamos, eu digo quando eu falo nós, eu e minha esposa, daqui lá dá 3.400 quilômetros, dá mais de 50 horas de estrada. É bem longe de casa. De Cuiabá para lá deve dar 1.500 quilômetros. Sei que somando dá uns 3.400. E fomos para lá. E chegando lá, antes de chegar lá, eu tinha uma... Você lembra da Bia? Bia, que era da Memorial das Missões. Eu tinha um sonho, que depois eu vou contar a respeito desse sonho que eu tinha aqui, acabou acontecendo lá. Chegando lá em Rondônia, fomos trabalhar com a igreja presbiteriana e ajudar. Sempre nós trabalhamos assim, sempre ajudar alguém. Já tivemos experiência de dirigir uma igreja, mas não é o meu chamado. Viemos agora em dezembro, do Piauí, uma igreja ia fechar, uma igreja também dessa aqui, ia fechar e o pastor falou, olha, se você não puder vir, vai fechar. Eu falei, pastor, mas não é o meu chamado, não é minha praia. Mas deixar fechar também vai ser complicado. Tinha mais ou menos umas 4, 5 pessoas e nós topamos encaramos essa experiência. Ficamos lá 8 meses, uma cidade por nome Boa Hora, depois de Campo Maior. Mais à frente você chega em Piripiri, é uma das cidades grandes que tem lá, ou então Teresina. Teresina, para os irmãos terem ideia, é muito quente, é um dos lugares mais quentes do país. Teresina dá 50 graus, assim, calmo, sereno, 50. Aonde a gente estava, dava 40 na sombra. 40 na sombra. Quantas vezes eu tomava banho e deitava no piso. Aí esquentava de novo, abria um banho e deitava. 40 na sombra. 40 na sombra. Mas em compensação, 8 meses não tivemos nenhuma notícia que alguém matou alguém e tal. Não. Tinha algum acidente de moto, que é muita moto. A moto bateu tal, arranhou ali tal, coisa. Mas, para vocês terem ideia, não tem delegacia. Se não tem delegacia, não tem ocorrência. Tinha um batalhão da Polícia Militar, pequenininho lá. Então, mas delegacia não tem. 8 meses sem saber que alguém matou alguém. Isso foi em dezembro que nós retornamos. Já lá em Rondônia, um local também calmo. Foi no ano de 1999. Chegamos lá, trabalhava com a igreja presbiteriana, e já tivemos uma experiência assim muito diferente. O prefeito da cidade,
era diácono da igreja. Peraí, vamos ver isso aqui. Você chegava, qualquer dia da semana, chegava lá, quem recebia a gente na porta? Prefeito. Ali, de dia ele estava lá como executivo, no culto, estava lá junto com a gente. Se tivesse um culto lá para dentro, um local bem lá para o meio dos matos, ele estava junto. Se não tivesse onde sentar, ele cantava sendo numa tora de madeira lá, uma pessoa muito simples. E pegamos uma amizade, eu entrava, a gente entrava pela cozinha, saía na sala, uma família muito bacana, da presbiteriana. Então, e um local, só que é quente também, só que a diferença, Piauí é quente, seco, Rondônia é quente e úmido. Ok, época da seca, de noite assim, você sente cheiro de fumaça, que é muitas queimadas, você sente cheiro de fumaça, que é muitas queimadas, né? E ali começamos a trabalhar com esse pessoal da igreja, ajudando na música, minha esposa cuida de parte de crianças, e fomos ali ajudando, e, por exemplo, eu não gosto de café, já tomei muito café na vida, até café de garapa, tem gente aqui nem sabe o que é isso, cafezinho ruim, tomei muito. E aí, o que acontece? Porque eu falando do café, assim mais ou menos na distância de uns 80 metros, menos de 100 metros, tinha uma torrefação. Imagina 8 meses naquela distância ali, sentindo o cheiro de café todo dia, de 8 às 10 da noite, que lá é produtor também de café. Foi difícil, mas o café não me convenceu, não. Continuo não gostando de café. Entendeu? E ali, a gente trabalhando com essa igreja, aí surgiu a oportunidade para dar aula nessa época eu dava aula de música. E aí, eu pegava um ônibus pela manhã, uma vez na semana, descia na cidade por nome Teixeirópolis, perto de Ouro Preto do Oeste. Descia ali, alguém me apanhava de moto, 15 quilômetros, teclado apoiado na perna, 15 quilômetros, ia até uma fazenda, e chegava lá, o dono da fazenda era um irmão também da igreja, e tinha 4 rapazes que trabalhavam para ele. Então, o que ele fazia? Eu chegava lá, almoçava, e depois, por lado mais ou menos de uma hora, mais ou menos, ele liberava os rapazes para estudar. Então, tinha uma igreja lá, tinha 4 salas. Aí eu colocava um em cada sala. Um teclado, outro no violão, outro no baixo. Bateria não tinha bateria, só tinha as baquetas. Aí batia em alguma coisa que tivesse lá. Se bateu certo, bateu os pés certo, tá correto. Então eu dava 2 horas de aula ali para aqueles 4 rapazes. Depois eles voltavam ao serviço e à tarde alguém me trazia de volta para essa cidadezinha e me levar de volta para casa. E assim foi aquela experiência que a gente tivemos ali. E aí, eu tinha um sonho. Eu sou um cara sonhador, estou sempre pensando, é muito bom pensar. Eu tinha vontade de fazer um filme. É impossível, já começa por aí. A palavra que vem, impossível. Como é que eu vou fazer um filme? Eu tinha uma filmadora nova, japonesa, mas eu tinha esse sonho. Isso estava na minha cabeça, tinha vontade de fazer um filme. Não tinha condição, mas queria fazer um filme. E aí, antes de viajar para lá, ele conhece a Bia. A Bia sabe escrever o enredo, a história, o que você queira desenrolar. Eu fui na casa dela, morava no bairro Eda, fui 2 vezes lá e perdi a viagem. Perdi a viagem, então acabou. Esqueça isso. Chegando lá, encontro. Aí comecei a filmar algumas coisas lá. Como é que Deus é fiel. Gente, as pessoas que eu precisava fazer um filme para uso doméstico, não é para vender, não era nada, uso doméstico. As pessoas estavam todas lá. De início, encontrei uma irmã, hoje ela mora em Porto Velho. Ela já tinha várias histórias escritas e ela sabia. Encontrei uma pessoa certa ali que pôde... pedimos ela, olha, queremos mais ou menos assim, assim, ela escreveu, deu nome fictício a cada personagem. A minha parte era filmar. A parte dela era ver figurino, ver nomes que... Gente,
Foi uma experiência. Mas a garota que fez o papel principal, na casa dela, eles são mineiros, estavam lá tem muitos mineiros e capixaba, tem muitos. Então na casa dela tinha luz, mas nem TV não tinha. Imagina, essa garota que fazia o papel principal, na casa dela nem TV não tinha. Aí, olha a loucura. Perto da nossa casa, tinha uma família que, na época, era a época dos vídeos. Vocês lembram do vídeo cassete? Então, nessa casa tinha telefone fixo, celular não existia. Tinha telefone fixo, tinha vídeo, tinha TV. Então, combinamos com ele, ele nos autorizou. No filme, a casa dessa garota que fez o papel principal era ali. Então, te filmava ali na casa dela, várias cenas foram filmadas ali. Mas tinha dia que a gente chegava lá para filmar, tinha alguém de fora, visita lá. O que você vai fazer? A casa já não é da gente, ia mandar a visita sair. A vez tinha que filmar na sala, tinha uma visita, a gente filmava na cozinha. Mas tinha um cachorro lá que estava sempre importunando. E cachorro tem aquela coisa. Ele escuta a voz, ele sabe quando é alguém de casa que não é. Então na gravação tem vários latidos desse cachorro. Então foi um sonho que eu queria. E começamos a filmar, e fomos filmando. Lá é muito quente. Tinha dia de domingo que eu pedia o pessoal, digamos, se precisasse 3 pessoas, por exemplo, numa praça, para filmar. Então, avisava se as pessoas vinham. Com sol quente, estavam lá. De patins, um sol quente, elas estavam lá. Chovia, elas estavam lá. E tinha as crianças, tinha alguma parte que é de crianças, as crianças vinham de tarde, vinham sozinhos. Mas depois que filmava à noite, eu e minha esposa tinha que levar a criança em casa. Confesso, irmãos, que teve momento que deu vontade de desistir desse sonho. Mas porque quem contracenou com essa garota, fez o papel principal, ninguém ganhou, eu não prometi pagar nada a ninguém. Ninguém ganhou nada, era tudo voluntário. E aí, esse rapaz que contracenou com ela, esse rapaz queria desistir. E agora? Se ele desistisse, tinha que criar alguma coisa. Olha, ele viajou, ele morreu, não sei como é que seria. Tive que conversar com o rapaz continuou. Então, fizemos várias cenas, e é aquilo que eu falei, tem coisa que é a primeira vez você não tem experiência. Esse filme durou 2 horas. 2 horas. E aí, depois você tem que colocar a sonoplastia da coisa. Lá não tinha recurso para isso. E outro, você tem que ir filmando pedacinho. Depois vai fazer edição, liga-se uma na outra. Então, quando você vê, Eu já tinha tido uma experiência, um tempo que tanta coisa. Moramos na Zona Sul, aqui em Ipanema, uns 4 anos, uma experiência, que um dia eu conto para vocês. E nessa experiência, eu fui fazer figuração de umas 2 novelas da Globo. Então lá eu aprendi muitos truques, muitas coisas. Então, o que eu aprendi, tive que botar em prática lá. Celular, já sabia que existia celular, só que a gente não tinha. Eu comprei uma calculadora no formato de um celular. Então as garotas se pegavam, entendeu? Não tinha ninguém do outro lado. E elas, se eu não falar, se eu não explicar isso, quem assiste pensa que é um celular. Tinha alguém do outro lado. Não tinha. As garotas trabalharam muito bem. Então, irmãos, essa experiência desse filme, quando ficou chegando ao fim do ano, e aí vimos que o tempo estava curto. O tempo ficou curto e aí, o que fazer? Digamos que o pastor estivesse nessa filmagem. Então, digamos que na filmagem ele fosse aparecer agora e depois mais lá na frente. Então, e aí a gente queria filmar isso tudo no mesmo dia, mas para parecer que é outro dia. Então, filmava-se hoje, conforme está ali, com aqueles livros ali, e aí corta-se a gravação, aí ele bota uma outra roupa, sentado ali, tira aqueles cadernos, bota outra coisa, então, para parecer que é outro dia. Foi muita correria, e já perto de retornar,
encontrei com um advogado que ele disse para mim, olha, ele me aconselhou, você está lidando com uso de imagem de pessoas. E ele falou assim, eu aconselho que você venha registrar isso aí, mesmo para uso doméstico, mas resista, e é importante constar lá aqui, sem uso lucrativo. Entendeu? Por aí assim. E aí, ao chegar aqui, preparamos um documento, foi registrado, eu fiquei com a cópia, fiquei com o original e mandei a cópia para a garota que escreveu a história lá também, e ela ficou com uma cópia do filme e fiquei com outra. Entendeu? Então, isso aí tivemos que fazer porque envolve imagem, um montão de coisa que tem que ter. É cultura, mas você tem que coisa. Mas ainda, voltando, eu estava lá com uma coisa eu tinha me esquecido. Quando a gente estava para sair daqui, eu tinha acabado de comprar. O Pedro disse assim, eis que deixamos tudo e te seguimos. A gente tinha acabado de comprar uma geladeira aqui, novinha, Consul, novinha. Acabado de comprar. E 2 meses depois, a gente já estava pagando, 2 meses depois tivemos que ir embora para Rondônia. Aí o que fizemos? O que fazer? Não é que a gente podia pagar de lá para cá? Poderia, mas aí uma sobrinha daqui ia se casar, mas não tinha essa geladeira. Combinamos com as minhas cunhadas, que são um monte, o senhor conhece, é um monte. Então é o seguinte, elas pegaram essa prestação e a geladeira para quitar e deram de presente a essa sobrinha que ia casar, Credistone. Aí, e nós fomos embora. E ao chegar lá em Rondônia, só que a geladeira aqui era branquinha, bonitinha. Lá, a nossa geladeira só que era menor, desse tamanho assim, desse tamanho aqui assim, branquinha também, de isopor. Era a nossa geladeira, lá. A casa que a gente ficava, a gente pegamos 2 garrafas PET, por isso que você tem que abrir mão. Abrir mão de uma geladeira para pegar um isopor. Pegava 2 garrafas PET, cortado pelo meio, deixava na casa do pastor, trazia uma, deixava a outra. Eu queria apenas que a água tivesse gelada. Queria que a água tivesse gelada. Isso era bastante. E ficamos lá. E o trabalho foi desenvolvendo, e depois o pastor fez uma proposta para a gente. Pastor não, o prefeito fez uma proposta para a gente, perto do fim do ano, ele ia tentar reeleger-se, e ele fez uma proposta para a gente. Olha, se vocês ficarem, eu quero dar uma casa de presente para vocês, uma casa de presente, e perto da nova prefeitura, que ele estava construindo outra prefeitura. Então, não era uma casinha lá no meio do mato, não, pertinho da prefeitura, uma casa de 2 quartos, pertinho da prefeitura. Você sabe que o valor é centro, toda prefeitura é centro, o valor é mais. Então, eu vou dar uma casa para vocês e quero que vocês trabalhem com a gente, comigo, na prefeitura. Então, 2 empregos e uma casa na prefeitura, uma casa ao lado da prefeitura. E eu ainda poderia, além disso aí, abrir até uma escolinha de música. Tudo nas mãos, prefeito, tudo beleza. E aí pensamos, analisamos, oramos, pensamos, espera aí. Nós viemos aqui para fazer o quê? O trabalho espiritual. Trabalho espiritual. Não foi para em troca de alguma coisa material. Pensamos direitinho, porque se a gente topasse essa proposta, a gente teria que ficar no mínimo uns 2 anos lá a mais, lá ficamos 8 meses, uns 2 anos a mais, depois venderia essa casa e retornaria. Mas a gente já tem a nossa casinha aqui, nossa. Então, pensamos direitinho, agradecemos ele, eu tenho o zap dele até hoje ele é deputado, Edson Martins o nome dele, hoje ele é deputado, lá em Rondônia, e retornamos. Então, abrimos mão da geladeira por uma caixa de isopor. Depois abrimos mão de uma casa, que já tem uma, e assim nós fizemos, e sentimos bem ter feito isso, e retornamos. E a gente sabe, irmão, que hoje em dia,
os discípulos lá, quando eles perguntou, escuta, o que a gente vai ganhar? Nós abrimos mão de tudo. Eles também sonhavam igual a gente. Hoje em dia, tem as pessoas que querem, se faz uma faculdade só para colocar o diploma na parede, não. Faz uma faculdade para que possa trabalhar. Alguns anos atrás, aqui em Itaguaí, não sei se vocês lembram do Banco Banerj. Lembra do Banco Banerj? Que hoje é o Itaú, em frente à Receita, em frente ao shopping. Ali era o Banco Banerj. O gerente dali, eu conheço, era um pastor. Esqueci o nome dele agora. Era um pastor. E estava tudo bem, família, da congregacional. Tudo bem, família, os filhos estudando, tudo. Surgiu uma oportunidade para ele ir para Goiânia, lá na Asa de Socorro. Aí são coisas que alguém acha que é loucura. A palavra de Deus diz que para alguém é loucura. Simplesmente, ele abriu mão de ser gerente ali, que já estava trabalhando, e foi para lá. Agora eu pergunto, faltou alguma coisa? Não. Faltou alguma coisa? Não. Então, Deus quer que a gente... Abraão, por exemplo, quando Deus chamou Abraão estava bem. Abraão já era rico, ao ponto que ele tinha muito gado, muitos pastores que cuidavam do gado dele. Abraão já era rico. E Deus chama ele para um local que ele nem sabia onde. Se fosse hoje, né, pegava o Google, Senhor, o Google aqui, onde para mim sintonizar aqui, tal, tudo bem. Não. Beleza. Abraão, vocês sabem da história. Ele largou tudo, abriu mão e foi bênção. Na outra palavra que eu trouxe aqui, um dia que você não estava. Mesmo hoje eu e minha esposa, nós já estamos aposentados, já somos dinossauros. Tem 3 anos que a gente nos aposentamos. Mas, mesmo antes de aposentar, nós tomamos uma iniciativa assim, olha, pensamos, se a gente fosse aposentar primeiro, trabalhasse e aposentar primeiro, depois, quando a gente for trabalhar, a nossa pilha já vai estar... E lembramos que o quartel, ou aeronáutica, ou qualquer uma força aérea, ou marinha, exército, só aceita alguém quando está novo. Alguém aqui serviu? Alguém aqui serviu? Pastor, você viu? Que idade você tinha quando chegou lá? Pois é. Isso. Agora diga, ele te aceitaria hoje? Não. Por quê? O jovem tem força, tem garra, topa tudo, não tem chuva, não tem sol, topa tudo. Então precisa de alguém com garra, com força, etc e tal. Então, e o poder público, quando aposenta-se alguém, porque você já não tem rendimento. Aposentou porque é o seguinte, olha, você... Bye. Você não tem mais condição. Deixa um novo, que tem garra. Então, pensando assim, pensamos o seguinte, olha, se a gente for esperar aposentar, quando a gente for aposentar, e depois disso aí, a pilha já vai estar fraca, já vai estar fraquinha. E aí, pensamos o seguinte, vamos abrir mão disso aí, vamos fazer missões, deixa acontecer. Quando acontecer, no passado não tinha nada de aposentadoria, não tinha, e não faltava nada. E aí nós pensamos assim, e nas nossas caminhadas, mesmo antes de estar aposentado, o que nós sempre fizemos? Quando alguém nos convida, o que a gente quer? Vocês viram aqui que Pedro falou que ele ganharia, certo? Mas falou dinheiro aqui? Não. Ele perguntou, escuta, o que vão ganhar? Então Jesus fez a promessa para ele, mas não falou em dinheiro. Olha, por mês vou pagar durante esses 3 anos e meio que eu estiver aqui, eu vou pagar vocês. Não houve isso. Então, aí nós, baseando nesse texto, nós fizemos o seguinte, para onde a gente for, a gente só quer que a igreja que convidar, paga a nossa passagem, o alimento, e um local para ficar. Pode ser um quartinho, tamanho disso aqui assim, com banheiro. A gente está lá. Não importa o tamanho. Se tiver uma kitnet,
Melhor. Se tiver uma casa, ok, tudo bem. Mas se não tiver um quartinho, a gente tem feito assim. A passagem, se pagar passagem de avião, eu até vou, eu tenho medo de altura. Mas já fui várias vezes, mas o medo ainda continua. Já que eu tenho medo de altura, eu tenho direito de ter medo também. Tem gente que tem medo de barata, tem medo de sapo, tem medo de rã, medo de cachorro. Então eu tenho medo um tem medo do avião, tem medo da altura. Sempre tive problema com a altura. Então, não importa, vai levar 3 dias, 4 dias de ônibus. Eu vou satisfeito, não quero nem saber. Mas se pintar de avião, eu vou. Mas não é o meu forte. Então nós temos feito assim, não tem faltado nada. Durante o mês, durante os meses, tem alguma coisa a pagar? Não. A gente faz esse trabalho como voluntários e já rodamos 2 vezes no Piauí, 2 em Rondônia, porque a primeira vez em Rondônia, quando eu fui, era solteiro, em Ji-Paraná, que hoje é a segunda cidade maior de Rondônia. Então, 2 vezes no Piauí, 2 em Rondônia, Mossoró, Rio Grande do Norte, Belém do Pará, Mato Grosso, Cuiabá, Mimoso do Sul, aqui Espírito Santo, mais aonde? Friburgo, pegamos uma temperatura de 0 grau, então, missionário, você tem que se adaptar a tantos. Pegamos 0 grau aqui em Friburgo, de manhã, olha, para tomar banho era o terror, água quente, embaçava o vidro, Jesus amado. A pia da cozinha tinha água morna, porque não daria para, imagina, alguém lavar prato com água morna. 0 grau. Eu fazia minha caminhada de manhã, era uma tortura. Tinha que fazer. Então você tem que se adaptar a 40 graus e a 0 graus. A gente só depende que o mestre nos dê saúde. Ele nos dando saúde, a gente vai fazer o trabalho. Então, Friburgo, tivemos, não sei se vocês conheceram o pastor. Oi? Sim. Paraíba, quantas vezes fomos para lá? Lá no Cariri, aquela parte mais seca. Local onde que você quer comprar um doce, não tem onde comprar. Um doce. Não tem onde comprar. E outra coisa, a gente vai para missões, você chega lá, de repente não tem nenhuma TV, de repente é difícil. Você vai para uma praça, conforme ano passado, eu estava no Piauí, você vai para a praça para tomar um sorvete, sem TV, eu estava sem TV, tinha comprado um aqui novinha, mas não dá para levar, que essa TV é muito, ela LED, não aguenta a viagem, não pode levar, tinha acabado de comprar, ficamos pagando e viajamos, chegamos lá sem TV. Não adianta ser uma TV, compramos 50, mas chegamos lá, não tinha nem de 30, nada. Aí, às vezes assim, a gente ia até na praça tomar um sorvete, porque a cabeça aqui é muito agitada, tanta coisa, eu posso ligar para sua casa, vou para lá, eu tenho meus colegas, eu contato, mas você chega lá, você não conhece praticamente ninguém, você tem que começar do zero. Você não fica todo dia na casa do irmão. O provérbio diz que retira o pé da casa do seu próximo antes que ele enjoe de você. Então você vai todo dia na casa do irmão. Então é o seguinte, você não tem amizade. E aí o dia fica grande. Aí a gente ia até na praça tomar um sorvete, chegava lá, no Piauí eles têm mania de som. O som deles é muito bom e forte. Chegava lá aquele som forte na praça, o que tocava? Não era funk, não era samba, não era pagode, não era sertanejo, era sofrência. Aquelas músicas, aquele meu Deus forte. Aí, aquilo ali, e a gente morava assim, 5 minutinhos de pé da praça. Aí a gente tomava cerveja e ia embora para casa. Difícil. Aí quando chegou perto de vir, quase na hora do tempo de retornar, ganhamos uma 4K, beleza, com Wi-Fi, beleza. Então a gente não precisava na praça, mas é difícil você abrir mão. Esse lance na Paraíba, que é um local que eu te falei que, por exemplo, não tem local lá que você não tem onde comprar nada. Para você ter ideia, o mundo lá gira mais devagar. Eu lembro que um dia minha esposa pegou
Lá na Paraíba não tem, onde a gente estava, não tem transporte oficial, nem alternativa, assim, para você ter ideia. De manhã passa duas Toyota, nessa Toyota é aquela picape. Eles levam ela em Pernambuco, corta ela no meio, aumenta ela um metro. Então a frente continua a mesma, a traseira é a mesma. Botam a grade por cima e ali carrega desde cimento, sacas de coisa, pessoas. Eu andei em cima do teto. Dia de feira, criança. Aqui você não pode andar na carroceria de uma picape. Lá criança, eu tenho foto. Criança anda em cima, ninguém cai. Eu andei no teto daquilo, é até gostoso. Cabelo ao vento. Eu andei naquele troço. E um dia, minha esposa pegou uma Toyota dessa para ir até Aroeira, uma cidadezinha próxima. Foi lá, comprou o que tinha que comprar, aí pegou a Toyota de volta. Aquela Toyota Bandeirante. Aí quando ela volta, parou em frente ao único banco que tinha, Banco do Brasil, o único banco. A Toyota parou em frente, aí ela foi e perguntou, moço, por quê? Por que parou? Porque aqui a gente, qualquer coisa quer saber por quê, porque parou, porque saiu do trajeto. O motorista falou assim, é que eu estou esperando uma passageira que está na fila do banco. Ela está na fila do banco, então eu tenho que aguardar ela aqui. Tinha uma sombra, um ventinho gostoso, minha esposa encostou a cabeça ali, pegou no sono. Quando ela acordou, onde ela estava? Em frente ao Banco do Brasil, esperando a moça que estava na fila do banco. Então, aí você dá vontade de falar alguma coisa, mas você olha para o pessoal, estão tudo assim, ó. Você não tem como você falar o quê? Está todo mundo calmo, sereno e tranquilo. Então, a vida lá, eles vivem muito mais do que a gente. Essa vida doida nossa aqui, isso aqui mata a gente. Lá eles vivem muito mais porque estão na aceleração bem mais baixa. Entendeu? E aí você fazer o quê? Fazer o quê? Então, o que acontece? Então, você tem que chegar lá, você tem que se adaptar a isso aí. E para terminar, tem algumas coisas lá que eles falam que não pode falar aqui. Ou daqui não pode falar lá. Por exemplo, a gente estava no Piauí, 2008. Eu esqueci, nós trabalhamos com o pastor Tim no Paraguai. E também fomos para a Argentina. É muita coisa, muita coisa. Mas lá no Piauí, um dia chegou uma senhora, conversando com a minha esposa, essa senhora nova na igreja. É o lance, tem coisa que não pode falar aqui ou não pode falar lá. A minha esposa falou assim, Dona Socorro, a senhora está bonita. A senhora está parecendo uma madame. Aí ela ficou assim, tal. Depois falou assim, minha filha, eu sei que madame é gente de bens. Para vocês lá no Rio, deve ser esposa do prefeito, vereador, deve ser gente de bem. Mas aqui, madame é dona de cabaré. Imagina, é uma coisa que a gente fala aqui normal, lá é grave. É grave. No Piauí, por exemplo, eles falam que jamelão é azeitona. Parece, mas não é. Pinha, aquela que compra na feira. Você compra pinha, pra gente é pinha. Para eles não é pinha, é ata. Ata pra gente é o quê? Ata é um documento. Então, um monte de coisa. Se a rua é perigosa, irmão, não passa ali não, que ele tem mala. Mala. É ladrão. Mala pra gente aqui já é outra coisa. Mala aqui é um cara chato, alguém que tem muito dinheiro. Entendeu? Então tem um monte de coisa. Eu estava em Campina Grande, na Paraíba, e eu fiz amizade com um rapaz que tinha uma loja lá. Eu saía para comprar algumas coisas e deixava aquela bolsa ali mais pesada, porque a gente ia comprar outras coisas. Um dia eu deixei lá e falei com ele assim, o nome dele é Abinadab, e eu chamo de Abi. Hoje ele mora em Curitiba. Falei, Abi, eu posso deixar essa bolsa aqui que eu tenho que resolver uma parada aí e tal. Quando eu falei parada, ele falou assim, olha, eu vou te aconselhar. Não fala essa palavra aqui. Parada é assalto em banco. Eu falei, Jesus. Entendeu? Então, é um monte de coisa que a gente pode falar aqui que é normal, que lá é complicado.
em Belém do Pará, um dia a gente passava assim, umas casinhas tão pequenininhas, vende-se chopp. Vende-se chopp. Vende-se chopp. Uma casinha quase caindo, vende-se chopp. E um dia nós vimos um garoto que chegava, né? Aquele garoto deve comprar alguma coisa. Vamos ver que chopp ele vai comprar ali. Era o quê? Sacolé. Lá é chopp. Então, aí o que acontece? Então tem coisas que a gente fala aqui, não pode falar. Aí eu já tomei esse cuidado. Quando eu chego numa cidade, num estado que eu não conheço, chamo o irmão. Irmão, me diz que eu posso falar o que eu não posso falar. Aí me recomenda, olha, não fala isso, nem isso, é grave, não fala, porque isso pega mal. Tanto no dia a dia, eu falando, pregando, não fala que isso é feio. E aí chega minha esposa, eu passo para ela, não fala isso, nem isso. Tudo bem. Por quê? É de um estado para outro, tem essa situação. No caso de para terminar mesmo, um pastor foi pregar numa cidade aqui do Brasil, não me lembro onde, e aí chegou lá na frente, apresentou a família, antes de pregar, fez aquela apresentação, e depois ele falou assim, irmão, eu quero dizer que eu estou satisfeito, ele tinha o mesmo nome do pastor da igreja, ele tinha o mesmo nome, quero dizer, irmão, é um prazer estar aqui pregando na igreja do meu xará. Quando falou meu xará, aí um começou a rir, outro ficava sério. Aí ele pensou, acho que não entenderam direito, ele repetiu. Aí teve gente que riu mesmo, não deu para segurar. Aí ele sentiu que alguma coisa estava errada, parou por ali e tal, terminou e começou a pregação e tal. Depois o pastor da casa falou, cara, eu esqueci de te avisar. A palavra xará aqui é burro. E você falou 2 vezes, é um prazer estar na igreja do meu burro. Então é complicado. E ele falou assim, ó, aqui significa isso. Lá você é do Rio, lá é uma coisa. Então temos que ter esse cuidado.